para representar o reino de Deus. Nós vamos então fazer isso. Vamos começar a nossa primeira aula. Daqui a pouquinho, né? Nosso pastor Rogério também estará deixando a sua participação, trazendo para nós uma aula também poderosa em nome de Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ler nessa tarde 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Glória a Jesus. Glória a Deus. 2 Timóteo 2, verso 15. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Glória. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória. 2 Timóteo 2 e 15, o texto que nós vamos usar como base para darmos início à nossa primeira aula da escola bíblica. Amém? Amém. Quem já encontrou, diga glória a Jesus. Glória a Deus. Estou demorando porque eu estava organizando o fundo musical aqui. 2 e 15. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler comigo. Vamos ler, os irmãos vão repetindo atrás. Depois de mim, os irmãos repetem. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo Esse texto é interessante, né? Porque ele fala que nós é que precisamos procurar nos apresentar aprovados. Mas isto não extingue que a aprovação é de Deus. É nós que vamos procurar nos apresentar. Quem vai apresentar? Nós. Mas quem faz a avaliação de aprovação é Deus. E a Bíblia diz: e que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Né? Então, ou seja, e para manejar a palavra da verdade é preciso de quê? De conhecer, fazer isso aqui que está fazendo. A Bíblia diz em João 5,39: examinai, pois, as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e convém ter nela a vida eterna. A Bíblia diz em Mateus 22, versículo 29: errais, pois, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia está dizendo que quem não conhece a Escritura erra, né? Oséias 6 disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É muito importante o conhecimento. Amém, irmãos? Então é isso que nós estamos fazendo aqui nessa escola bíblica, nosso EBOL, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O tema que nós vamos abordar aqui hoje, tem o auxílio aqui do irmão Gisley. Olha só, nós vamos falar sobre característica de um obreiro aprovado, baseado aí em 2 Timóteo 2,15. Repete comigo: característica de um obreiro aprovado. Porque a questão, irmão, quando eu estou falando obreiro, deixa eu explicar aqui, porque a escola é de obreiros e líderes. Aí alguém vai falar: mas eu só sou um líder, não sou um obreiro. Mas na verdade a gente entende que obreiro é só cooperador, diácono, missionário, diaconisa. Só que na verdade obreiro é aquele que está comprometido com a obra, ou que está inserido na obra.
ou que é um daqueles que fazem a obra. Então, na verdade, desde que você é um líder, que você faz alguma coisa na igreja, você já está sendo um obreiro, mesmo que não ainda consagrado, não reconhecido eclesiasticamente, mas você é um obreiro. Você é alguém comprometido com a obra de Deus. Quantos aqui são comprometidos com a obra de Deus? Glória a Deus! Pois é, ser um obreiro. Então, olha só, característica de um obreiro aprovado. O mais importante da questão não é ser um obreiro. Tem gente que tem uma preocupação: eu quero ser um obreiro, meu Deus, quero ter um nome na igreja, um cargo na igreja. E tem muita gente que corre atrás para conseguir, ter esse cargo. Óbvio, nada contra você querer ser um obreiro. Só que o mais importante não é ser o obreiro, é ser o obreiro aprovado. Entendeu? Então, porque ser o obreiro, tem muitas pessoas que é um obreiro ou uma obreira da casa do Senhor e que não tem um ministério com aprovação. Então isso não é o melhor. Você tem que entender que na obra de Deus, as nossas atitudes, o nosso comprometimento, tudo que a gente faz é para o Senhor. Então não é para o homem. Então é Ele que vai avaliar, aprovar, honrar. Não adianta. Caim queria que Deus recebesse o sacrifício dele como recebeu o de Abel, mas Deus recebeu o de Abel, não recebeu dele. Porque é Deus, é para Deus. É Ele que avalia se está bom ou não. Tá bom demais. Não gostei não. Está entendendo? Então a gente precisa entender isso. A questão não é ser um obreiro, a questão não é ter um cargo na igreja. A questão é aquilo que você fazer ser aprovado, ser honrado. Porque tem muita gente na nossa geração de hoje que até tem o cargo, mas não tem a aprovação. Tem gente que pega um cargo na igreja. Estou dando só uma introdução para você entender. Tem gente que pega um cargo na igreja, pastor. Antigamente, há um tempo atrás, quando eu ainda era bem adolescente, comecei a assumir um cargo na igreja, eu já entendia que eu precisava de entregar melhor do que eu recebi. E eu me esforçava para entregar melhor. O primeiro cargo que eu peguei na igreja foi tomar conta dos adolescentes na escola bíblica dominical. Eu sou um professor deles. E eu lembro que eu fiz questão de olhar quantos matriculados tinha, quantos frequentavam. Nós tínhamos um número grande de matriculados, passava de 30, mas o número de presentes não dava 20. Aí eu falei: primeiramente nós temos que preencher esse buraco aqui. Tem um número grande de matriculados, mas ausentes. Então tem um monte de pessoas desanimadas, de crianças, adolescentes. Vou atrás deles. Criei um projeto, uma estratégia, comecei a trazê-los de volta. E depois comecei a trabalhar com eles para que eles consigam os amiguinhos, os coleguinhas. A classe virou outra. Quando eu saí dali, eu fui para os jovens. E eu tenho certeza que eu entreguei melhor do que eu peguei. Hoje, às vezes, tem pessoas que, pelo contrário, entrega pior do que pegou. Meu Deus! Não entrega nem do jeito que estava. Na minha época, eu entendi que você tinha que entregar melhor. Se a nossa geração tivesse mudado um pouco, mas entregado pelo menos como pegou, estava bom. Hoje, pior. Muitos entregam pior. Aí eu assumi as irmãs com 10 irmãs. E aí, se depois cair para 2, esquenta a cabeça. Fazer o quê? Ninguém quer nada? Mas, é um mundo vasto aí para nós ganharmos. Então nós, como obreiro, temos que entender isso. E se Deus está nos aprovando, haverá crescimento. Porque o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Quem deu o crescimento? Deus! E quando é que Deus dá um crescimento? Quando Ele está aprovando, quando Ele está honrando. Nós vamos ver isso ao longo do nosso estudo. Então nós vamos falar hoje sobre características de um obreiro aprovado. A pergunta: quantos aqui querem ser aprovados por Deus? Levante a mão. Glória a Deus! Então vamos lá, vamos entrar nas características. Vamos lá, coloca isso aí. Primeira característica. A primeira característica para ser um obreiro aprovado é atender o chamado divino. Atender o chamado divino. Porque Deus, Ele chama pessoas. Amém? É preciso você atender o chamado divino. Pulei um pouquinho. Está as referências. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 até o 10.
Acompanhe na sua Bíblia, por favor, irmãos. Pegue a Bíblia, mesmo que está aqui, mas acompanhe na sua Bíblia, que é bom você, a mesmo aqueles que, porventura, se tiver sem a Bíblia, mas eu acho que não, uma escola bíblica. 1 Samuel 3, a partir do verso 3. Olha só. Primeiro, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel. O Senhor fez o quê? E Samuel fez o quê? Sim. Samuel respondeu: estou aqui. Quando Samuel diz estou aqui ou eis-me aqui, algumas pessoas dizem eis-me aqui. A palavra eis-me aqui, ela significa um estado de pronto, ou seja, eu estou pronto. Alguém se prontifica dizendo eis-me aqui, ou seja, eu estou pronto. É a disposição. Se alguém te chamar e você estiver deitado ou deitado e não quiser atender, você vai dizer eis-me aqui? Você vai ficar quietinho, né? Não é assim? Quietinho, ó, estou disposta não, estou disposto não. Mas quando Samuel ouve o chamado, ele levanta e diz eis-me aqui, e correu até Eli. Só que ele pensava que era Eli, e ele correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Aí Eli, porém, disse: não chamei, volte a deitar-se. Então ele foi e deitou. Engraçado que mesmo ele entendendo que era Eli, o sacerdote, o homem, o líder dele, mesmo assim ele prontificou a atender, porque tem gente assim, não, só atendo se for Deus mesmo falar comigo, pastor me mandar, eu, pastor? Não, pastor não, se for Deus eu atendo. Mas esquece que o pastor é o anjo de Deus na igreja. Quem tem, diga amém. Amém. Vamos lá. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E disse ele: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E percebeu, Eli percebeu que o Senhor estava chamando ele. E ele disse: vai deitar-se. Se ele te chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo, ou o teu servo ouve, como algumas traduções. Então Samuel foi se deitar. E o Senhor voltou a chamá-lo nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia, meu Deus. Então, mesmo depois de 3 vezes, já levantei 3 vezes, agora não vou entender mais não, já cansei, não. Mesmo depois das 3 vezes, negativamente, que ele foi ali, voltou, ele ainda dele de novo, o Senhor chama, e ele: eis-me aqui, ainda estou pronto, Quer dizer, madrugada adentro, o Senhor vem me chamando, eu não consigo entender, mas mesmo nessa chamada, eu estou disposto. Ou seja, ele atende o chamado divino. Quantas pessoas que sonham em ser honrado e ser aprovado por Deus, mas começa por aí, não sabe atender o chamado divino. Tem pessoas que Deus está chamando e ele está igual Samuel, não está entendendo, porque Deus não precisa especificamente chamar como chamou Samuel, não, irmãos. Deus não precisa chamar gritando o nome de Samuel. Há muitas pessoas que Deus está chamando no coração, há uma chama acesa de uma obra para você fazer, e você sente queimar, você sente a necessidade, você olha na obra e vê o espaço que tem para você fazer, mas você fica endurecendo e dizendo: será que é Deus? Não é? Entendendo? E não atende o chamado. Aí como quer ser honrado se você não aprender a atender o chamado divino? Todos nós temos chamado divino. Às vezes Deus te chamou para uma função diferente da minha, E a gente tem que entender isso, que a obra de Deus, desde o irmão que abre a igreja,
que limpa, como aquele que prega, ensina, dá estudo, aquele que adora, todos são importantes. Se Deus chamasse todo mundo para pregador, quem ia dirigir o culto? Quem ia cantar? Quem ia ensinar? Quem ia evangelizar? Quem ia limpar o templo? O templo ia ficar todo sujo? Então a gente tem que entender que o chamado, Deus chama. E você é importante quando atende o chamado de Deus, por mais simples que pareça ser a sua colocação na obra. Você tem que entender que você é importante. E que Deus vai te aprovar a partir do momento que você entenda e aprenda a atender o chamado de Deus. Quantas pessoas têm um chamado de Deus e está tardando esse chamado? Está adiando esse chamado. Depois que eu casar eu faço. Depois que eu fizer o curso de teologia completo eu faço. Depois que o pastor me consagrar eu faço. Uma outra coisa, pastor, que é interessante nessa geração é que muitas pessoas, não é todos não, mas fala assim: eu só vou fazer depois que eu for ungido ou ungida tal. A pessoa entra na empresa, entra como ajudante, auxiliar. Para você virar um profissional, adquirir ali uma função, você como ajudante tem que provar que você é capaz. Você é só o ajudante eletricista, mas tem que provar que já pode fazer alguma coisa eletricista. Você é só o ajudante pedreiro, mas já tem que provar que consegue tijolar ali, fazer um reboco, para que o chefe classifica você. Ou seja, primeiro você prova, depois você é classificado. Você está entendendo o mistério? Primeiro você prova, vou falar de novo, depois você é classificado. Glória a Deus. A honra só vem depois que você prova, que você mostra. O problema é que hoje muita gente quer a honra primeiro. Se a pessoa você entrar numa empresa, antes de você trabalhar, o chefe chegar, você entrou aqui hoje, vai trabalhar segunda-feira, vai estar aqui seu pagamento do mês. Aonde isso acontece? Fala que eu vou lá empregar amanhã. Fala pra mim, tem essa empresa aí? Você nem trabalhou ainda, está aqui seu pagamento, seu DSTC do ano que vem está aqui. Tem essa empresa aí? Tem? Primeiro, meu filho, você tem que suar, sofrer, levantar muitas vezes cedo, para depois o pão que chega na mão. Assim também, as pessoas não podem querer ser ungidas ou consagradas ou honradas ou aprovadas sem sequer começar a fazer alguma coisa. Então, primeira coisa, atender o chamado divino. Adianta aí. Segunda coisa, ou a segunda característica de um obreiro aprovado pelo Senhor é a obediência ao Senhor e à sua palavra. Obediência. Quem pode falar essa palavra? Obediência. Obediência. Essa palavra é uma palavra, parece fácil de pronunciar, mas é uma palavra difícil de executar. Obedecer tem hora que dói. Obedecer tem hora que fere. Obedecer tem hora que bate de frente com o nosso eu. Não quero assim, mas para obedecer tem que ser. Está entendendo? E é uma das coisas mais difíceis das pessoas fazerem é obedecer, tanto a Deus como a palavra. Olha só, e por que Deus requer a obediência para te aprovar? Porque o obedecer para Deus é melhor do que o sacrificar. Adianta aí, a referência. 1 Samuel, capítulo 15. Alguém pode procurar essa referência também? Capítulo 15, confere na sua Bíblia, porque é interessante você conferir para você entender e ter certeza de que Deus está falando com você. 1 Samuel 15. Alguém pode ler? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do
tópico nosso, que é o atender. O atender aqui é submissão, né? Está sujeito ao chamado. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a gente vive uma época que as pessoas até fazem sacrifício, mas às vezes fazem o sacrifício sem obediência, né, pastor? Eu conheço gente que fala assim: nossa, eu oro demais, jejum demais, eu vivo no monte, eu vivo no vale, mas obedece pouco. Então isso não vale nada, porque para Deus, para os homens, se você chegar aqui hoje pregando e falar: irmão, eu sou um crente fiel à palavra de Deus, tem um peso. Se você chegar e falar: irmão, eu passei 24 horas jejuando e orando, os irmãos já comeram, ô glória! E já entendo, o vaso está no reteté, está buscando demais. Mas o que adianta eu passar 24 horas no monte se eu não obedecer? Você vê que quando Jesus vai advertir seus discípulos sobre a oração, ele começa dizendo: vigiar e orar. Porque adianta orar sem vigiar? Começa vigiando, começa se comportando, começa obedecendo. Ah, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um homem de Deus, eu quero pregar igual o pastor Rogério, eu quero ser cheio de Deus. Começa obedecendo. Aleluia, meu Deus. Você já quer começar pregando? Ah, mas eu quero ser igual fulano que eu vi que pregou num congresso forte aí, tinha 20 mil pessoas, e o paralítico levantou. Amém, glória a Jesus por isso. Mas você já quer começar botando o paralítico para levantar? Não, meu filho, começa obedecendo. Aleluia, meu Deus. Começa obedecendo. A obediência é o princípio. Glória a Deus. Não adianta querer chegar lá na frente se a gente não aprende a obedecer. Começa obedecendo, porque é assim que você vai começar a ser aprovado por Deus, para você chegar até o ponto que você quer e o ponto que Deus quer também. Pode adiantar aí. Mais uma referência: Jeremias 42, verso 6. Jeremias 42, verso 6. Vamos lá, procurem na sua Bíblia para confirmar. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor nosso Deus. Então, para que tudo vá bem conosco, nós vamos obedecer ao Senhor e quem Ele enviar também. Nós vamos obedecer. Daqui a pouco nós vamos falar mais que a obediência ela atinge várias. Porque nem fala assim: eu obedeço a Deus, mas não obedece o pastor. Então você não obedece a Deus. Por quê? Porque obedecer a Deus significa obedecer a palavra, e a palavra manda obedecer o pastor. Eu obedeço a Deus, mas não obedeço meu pai e minha mãe. É errado, você não obedece. Não obedecer a Deus significa obedecer a palavra. Não obedecer a palavra ensina a obedecer seu pai e sua mãe. Então a obediência é um conjunto, tá? Então, por enquanto estamos em obedecer a Deus. Pode adiantar. Mais uma referência aí. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Obedeceu. O que ele fez? Obedeceu. E dirigiu-se ao lugar que mais tarde recebera como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Nem sabia para onde estava indo, mas porque sabia que era Deus, ele obedeceu. Eu fico imaginando como que Abraão foi crente, né? Pastor? Sai da sua terra, sim, até aí tudo bem. Alguém que muita gente é capaz de sair, mas vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. É fácil você entender Deus falar: sai daqui e vai para São Paulo. Ah, estou indo para São Paulo. Você sabe para onde vai. Sai daqui e vai para os Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Deus mandou, estou indo. Agora imagine Deus falar assim: larga sua terra, seu povo, e sai. Mas para onde, Senhor? Vai andando aí, depois eu te falo. Imagina Abraão andando. Então, ô Abraão, você está indo para onde? Eu nem sei. Mas só ficou doido, moço? Está largando a família, está com a trouxa, e lá vai para onde nem sabe. Tu é louco? Deus mandou, eu estou indo. Aleluia, meu Deus. A obediência, às vezes, a gente não precisa saber até onde vai chegar. Vai no glória aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui eu vou aplicar, hein? Não ia não, mas o Senhor está colocando aqui, eu vou aplicar.
problema é que às vezes a gente até quer obedecer, mas quando define onde vai chegar. Faz isso. Eu faço, pastor, mas eu vou ganhar o quê? Você vai ser consagrada de diabo. Ah, então eu faço. Vai consagrar. Aí a gente quer saber onde vai chegar. Pastor, eu vou ser assim, vou limpar e vou fazer tudo, mas eu vou chegar onde? Você vai presbítero. Ah, então eu sou melhor. Agora eu vou arrebentar. Mas o pastor fala, não faz porque eu quero que você faça isso. Eu não vou fazer nada. Não sei nem para onde. Não sei nem se eu vou chegar em algum lugar. Imagina, Abraão. Vou obedecer nada, não sei nem para onde eu vou. Nem sabia onde ia parar. Mas é para obedecer, Senhor? Então eu vou obedecer, acabou. Aleluia. Então ele vai embora. Depois eu te falo onde você vai chegar. Nem vou falar ainda, começa a obedecer. Já imaginou, irmão? Obedecer sabendo onde vai chegar é fácil. É igual o seu patrão lá. Por mais que você se irrita quando ele te passa uma determinada hora, mas você faz, porque você sabe que no final do mês vem. Agora alguém fala assim, vem me ajudar aqui em casa, e não trata nada com você. O verdadeiro certo não. Vou ajudar, não quero nem saber, mas o outro vai pensar assim, não, sim. Você vai me dar o quê? Vai cair um cenzinho na minha mão? Se cair, eu ajudo. Então, ou seja, sabendo onde vai chegar, qualquer um obedece. A questão é obedecer até sem saber onde ia chegar, até sem saber o que viria de recompensa. Isso é que é a verdadeira obediência. Diante. Hebreus 13, verso 17. Ainda na obediência. Obedeçam os seus. Algumas tradições vão dizer pastores. E submetam-se à autoridade deles. Porque eles cuidam de vocês, né? Aqui está na tradução atual, tá? De quem deve prestar conta. Obedecer-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Obedecer aos vossos pastores. Hoje tem um grupo de pessoas dizendo ser chamado de Deus, ser isso, ser missionário, ser diácono, mas pelo contrário, tem uma dificuldade de obedecer, mas para contender com o pastor, para debater com o pastor, para enfrentar o pastor, tira nota 10. Mas para obedecer, e aí, sou eu que estou falando, irmãos? Sou eu a palavra? Sou eu a palavra? Quem ainda quer ser aprovado pelo Senhor? Então posso ir mais um pouquinho? Então, para ser aprovado é preciso obedecer lideranças da igreja. E essa liderança aqui, irmãos, é todos, não é só pastor não. Você é integrante de um grupo de missões e o pastor colocou um irmãozinho, um cooperador, um diácono, ele é seu líder, obedeça. Se você é integrante de um grupo de irmãs e tem uma líder lá, obedeça. Se você é integrante de um grupo de jovens e tem um líder, obedeça. Porque é liderança, né? Pode entrar. Romanos 16, versículo 19. Romanos 16, versículo 19. Diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso eu estou muito alegre, mas quero que sejais sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Olha, todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Sabe o que eu entendo? Uma obediência ao conhecimento de Deus, ou seja, tornar a sua obediência conhecida também. Ou seja, isso você nem precisa fazer. Quando você obedece, a sua obediência vai tornar conhecido. Se as pessoas vão verem em você que você é obediente, que você serve ao Senhor. Amém? As pessoas vão começar a enxergar a qualidade do seu. Ali tem uma pessoa que obedece. Não é assim? As pessoas vão ver isso pelo seu bom testemunho. Olha o Chaves. Atos capítulo 5, versículo 29. Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Acho que tem um 30, não? Adianta aí. Tem não? Não colocou não? Acho que tem um 30 também. Alguém leu 30 para mim aí?
Atos 5, 29 e 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, os prenderam ao madeiro. Glória a Deus. Na minha tradução aqui, ó, Pedro, porém, respondeu aos apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O 29. Esse texto aqui, ele fala de obediência, só que tem muita gente, presta muita atenção aqui, que interpreta esse texto como se esse texto, irmão, eu vou precisar do banheiro, tá só falar com o freira aí, o banheiro aqui atrás, tá? Alguém manda a igreja para o se for preciso, entra. Olha só, porque tem muita gente, irmãos, que usa esse texto aqui, pastor Diego, você sabe disso, para justificar o fato de não obedecer o pastor, de não obedecer uma liderança. Tem gente que usa esse texto aqui para isso. E Pedro e os outros apóstolos falaram: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Aí tem gente que cita isso. Ah, obedecer pastor nada não, nem liderança nada não, porque importa é obedecer a Deus do que aos homens. Só que as pessoas às vezes nem conhecem o contexto de que está se tratando, né? Pedro está fazendo uma referência porque disseram para ele assim: olha, nós vamos te liberar da prisão, mas nós queremos que você se comprometa de não pregar mais sobre esse Jesus. A nossa autoridade aqui está dizendo: não queremos que você continue com essa pregação sua. Aí Pedro diz: eu fazer isso? Importa para mim obedecer mais a Deus do que a homens. O que Pedro está referindo aí é aqueles homens que quiseram fazê-lo a desobedecer o ID de Deus. Então Pedro está dizendo: Deus mandou eu ir, vocês estão mandando para mim não ir. Deus mandou eu pregar, vocês estão dizendo para mim calar. Deus mandou eu anunciar a palavra, vocês estão dizendo para mim não anunciar. Ah não, importa obedecer a Deus do que a homens. Pedro não está falando de pastores não, está falando de homens comuns. Porque o pastor é uma autoridade eclesiástica, ele é um anjo de Deus, ele é um representante de Deus na casa, na terra, na obra. Então as pessoas às vezes não entendem isso e aí justifica isso para não obedecer. Ah, tem que obedecer pastor, não importa obedecer a Deus do que a homem. Cita esse versículo aí, porque não conhece o texto direito. Então esse versículo, ele não está justificando o fato de não devemos obedecer a pastores. Ele está dizendo que mediante uma pressão de você deixar de fazer o que Deus manda para atender o homem, aí você deve obedecer a Deus e não a homens. Amém? Amém. Pode adiantar. Terceira característica para você ser um obreiro aprovado: tornar-se um verdadeiro servo. Repete comigo: tornar-se verdadeiro servo. Adianta. O que seria isso? Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Vou pedir um irmão para ler na sua tradução aí. 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me veais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nem se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? Vós sois as minhas testemunhas, o meu servo, a quem escolhi. Então, tornar-se um verdadeiro servo, porque Deus os escolheu como servo, para sermos servos. E às vezes a gente até aceita a escolha, mas a gente não quer nos posicionar como servo. Você vai entender um pouco mais o que é servo. Pode adiantar aí. O servo verdadeiro, o que seria isso? Vamos lá, vamos analisar algumas características de um servo verdadeiro. Por quê? Porque o servo verdadeiro, ele obedece em tudo. O servo é aquele que não questiona a ordem, ele simplesmente obedece. Pode adiantar.
O servo obedece em tudo. Você pode analisar o que seria um servo. A partir do momento que você contesta, você não está sendo servo. O servo, ele obedece. Então, o servo não pode questionar com o Senhor, questionar a palavra. Não, ele tem que obedecer. Eis-me aqui à disposição do Senhor. Olha só, segunda coisa, o verdadeiro servo, ele não pode ser inútil. Lucas 17, versículo 9 e 10.